Olá, meus amigos, muito bom dia. Doutor Antônio Martins Farias, mais uma vez estou aqui, moro em Santa Cruz do Capibaribe, sou contador, sou advogado. Quero primeiro agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, que dá seu like, seu dislike. Muito obrigado às 8 pessoas que visualizaram o meu último vídeo, bom e muito baixo, mas estou muito contente, aos 520 inscritos no meu canal. Muito obrigado, a meta até o final do ano está muito difícil, mas se eu contar com você, se você me ajudar, não é impossível ultrapassarmos os 1.000 inscritos até o final do ano. Nós temos 28 dias, né? Hoje, que afinal de contas, hoje são 2 de dezembro de 2024, né? Tá encerrando o ano. Um ano conturbado, muito barulhento, né? No mundo político no Brasil, né? Com muita tragédia no Rio Grande do Sul, afogado pelas águas, muitas secas no Nordeste, mas vamos superando, né? Falta só 28 dias a gente começar 2025. Bom, Zé, deixa eu deixar aqui, eu sempre deixo o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato, fiquem à vontade. E eu quero, antecipadamente, né, dizer que o meu objetivo aqui é sempre bater um papo, né, descontrair, um papo com um objetivo de refletir a crise, as situações, os problemas do nosso país, que a todos interessa. Não tem aquele que não, eu não me interesso por isso, eu não gosto de política, meu caro, minha cara. Quando você diz que não gosta de política, você está perdendo o seu tempo, porque tudo na vida depende da política. Então a gente precisa de estar antenado, a gente precisa de estar envolvido com a política. Não essa política partidária pobre que se faz nos municípios, de um disse-me-disse, uma briga, mas questões de orçamento, questões de tributos, questões de segurança, questões de saúde, tudo isso envolve a gente. A gente precisa estar envolvido, precisa de estar antenado. Pois é, hoje o título assim, aos pobres a fome. Pois é, o pacote de gastos, né, tão anunciado pelo governo Lula, ele foi anunciado, mas ele criou uma crise de pessimismo, né, no mercado, né? O pessoal, o mercado financeiro não gostou, e o dólar foi às alturas, né? Diante desse fato, o governo precisa restabelecer a confiança, porque é fundamental que, para se governar, o governante precisa de ter a confiança do povo. Se ele não tiver a confiança do povo, fica muito difícil. E essa desconfiança do mercado financeiro, que é realmente quem gira a economia, é fundamental. O governante, ele precisa de estar antenado, ele precisa de dar uma satisfação, de realmente falar e dizer, né, o que quer, o que pretende, né? Isso ficou em dúvida, porque caracteriza-se que o governo não está levando a sério, não quer resolver os problemas da dívida pública, né, que já ultrapassa um valor de 7 trilhões de reais. É muito dinheiro. O Brasil está muito endividado internamente, porque o superávit fiscal, ele tira despesa, o que investiu no Rio Grande do Sul não entra na despesa, o que se gasta com educação não entra na despesa. Gente, mas a despesa vai para a dívida pública. Não adianta você essa dívida eu não ofereço essa dívida, essa despesa às contas públicas, mas vai para a dívida, porque o governo emitiu o título. Então, há que se cortar realmente, que se encontrar uma solução para esse problema da dívida pública, né? Eu me lembro que na década de 80 e 90, o problema era a dívida externa. O Brasil não tinha dinheiro para pagar as contas, não tinha para comprar um sorvete, vamos dizer assim, né? E fizeram com a reforma do FHC, fizeram a chamada uma espécie de poupança. O Banco Central hoje tem 300 e poucos bilhões de dólares de reserva internacional. É bom? Maravilhoso, né? Mas a dívida interna se esqueceram. Mas só que uma hora ela tem que ser paga, né? E isso cria uma desconfiança no mercado. Os banqueiros não querem mais que a dívida aumente muito, porque senão eles podem correr o risco de não receber, né? E eles precisam dos juros, cada vez maiores os juros no mercado financeiro, que é os banqueiros ganhando dinheiro do Estado, ganhando dinheiro do governo Lula, que todo dia negocia, rola dívida para 10, 20 anos para frente, né?
Alguns bancos, né, já prevêem uma taxa de juros esse ano, o final desse ano e o ano que vem em torno de 15%, a famosa Selic. Isso é a taxa básica, né? Não é esse juro não é o juro do mercado, não. Isso é a Selic, é aquela remuneração interbancos, né? Entre bancos, entre Estado e tal, é de 15%, né? Agora, a grande razão que a gente não sabe por que essa situação, essa desconfiança, porque os índices da economia estão bons, né? Provavelmente a gente cresça 3%, mais 3,5%. O nível de desemprego, segundo o cálculo do IBGE, está muito baixo, graças a Deus. Tem muito trabalho, né? Não vou entrar no detalhe do nível de trabalho, né? Porque a gente precisa avaliar bem essa variável do desemprego, o nível de trabalho. Se realmente é um trabalho bom ou é um trabalho precário, de paga pouco. Porque o Brasil paga muito pouco. O assalariado no Brasil ganha miséria. As empresas no Brasil não remuneram o trabalho. O trabalho é quase uma escravatura. Os salários no Brasil são muito baixos, né? No setor privado. No setor público tem mordomia, também tem muita gente ganhando pouco no setor público. A gente tem que dizer, porque o setor público... Não, mas tem gente... Eu acho que 52%, 60% das pessoas do setor público ganham pouco. Então, os privilegiados lá, alguns magistrados, os ministros, os deputados, os senadores, esses ganham muito bem. Mas o povão mesmo, aquele que faz a força, que toca os ministérios, que toca o SUS, que toca os hospitais, ganham muito pouco. Essa é a realidade. Principalmente nos professores. Os professores são muito mal remunerados no Brasil. Mesmo assim, o dólar ultrapassou a barreira de R$6. Eu acho que é um valor muito alto. A gente há 4 anos atrás, há 6 anos atrás, o dólar era R$3,50. Eu acho que em 2019 o dólar estava 3, você precisava de R$3,50 para comprar um dólar. Hoje você precisa de R$6 para comprar um dólar. Realmente está muito alto. Essa questão de câmbio, eu acredito que não vai baixar. O dólar, a tendência é subir. Ele vai ficar nesse patamar. A desvalorização esse ano é de 25%. A desvalorização do real é muito grande. É uma super desvalorização. E isso traz consequências gravíssimas para os preços no mercado, no supermercado, nas feiras livres. O pobre vai comer cada vez menos, porque o salário mínimo não vai acompanhar esses 25% de desvalorização da moeda. Então, quando o salário mínimo em fevereiro, quando ele aumentar o salário mínimo em janeiro e as pessoas forem receber o salário mínimo em fevereiro de 2025, já tem uma desvalorização de 25%. Então, realmente está muito alta. Eu não sei o que fazer, eu não sou economista. Cabe aos economistas dizer o que fazer com essa questão da super desvalorização do real. O real sofreu uma desvalorização muito grande, uma especulação muito grande. O mercado está trabalhando com esse valor muito alto. Eu acredito que o dólar não vai baixar nos próximos meses, né? Tomara que eu esteja errado. Eu gostaria de falar na semana aqui, quarta, sexta, gente, graças a Deus o dólar baixou, mas não tem essa perspectiva, né? Os ricos no Brasil eles não gostam de pobre, essa é a realidade. Porque o mercado financeiro está cobrando do governo a contenção de gastos, e eu concordo, tá? Eu concordo, acho que o governo tem que economizar, tem que fazer contenção de gastos. Agora, tirar do pobre, não. Dificultar o BPC, dificultar o salário família, né? Não aumentar o salário mínimo, desvincular a aposentadoria do salário mínimo, isso tudo é para o pobre pagar a conta, sacrificar o pobre. Gente, tira do Estado. O Estado tem aonde tirar esses gastos. Nós temos 50 bilhões de emendas parlamentares que elas podem ser reduzidas. Nós temos 7 bilhões das despesas eleitorais. A gente pode diminuir isso. Diminuir esses gastos dos políticos, né? Porque o governo está gastando muito, gastando mal, né? Os estados falidos, como eu falei no vídeo passado, estão dando subsídios, esses 30, 40, 50 bilhões. Para você ter ideia, o gasto total que o governo vai deixar de arrecadar, porque quer. Ele tem essa receita, ele tem esse tributo, mas ele não quer.
né? Ele não quer, diz, olha, você me deve esse imposto, mas eu não quero. Fica aí, empresário incompetente, você precisa de subsídio. São 550 bilhões de reais. Gente, faz uma revisão nos subsídios. Estados como Minas, Rio, que estão falidos, estão no regime de recuperação fiscal, como é o Rio de Janeiro, não pode dar subsídio. Tem que cortar esse subsídio. Cobrar das empresas que estão sediadas no Rio de Janeiro, que sempre tem isso, olha, enquanto o estado do Rio de Janeiro estiver em déficit, em recuperação fiscal, não pode dar subsídio. Porque é um absurdo. O estado do Rio de Janeiro dá 40, 50 milhões, eu estou chutando, eu não sei quanto o governo do Rio gasta com subsídios, tá? E está devendo à União. Então, não pode, os estados têm que cortar na carne. E não é tirar do pobre, entendeu? Eu acho que tirar do pobre é uma covardia, né? Infelizmente, o plano de recuperação por corte de gastos do governo está tentando para isso, né? Dificultar o BPC. Claro que eu não quero que... Antônio, tem corrupção. Vamos combater a corrupção no Bolsa Família, no BPC, vamos... Tem muita corrupção, tem muita gente que não precisa de Bolsa Família e está recebendo. Tem muita gente que não precisa de BPC e está recebendo. Porque há uma ideia muito boa de vincular o CPF aos bens, né? Começar a porque tem gente, e também uma fiscalização para acabar com os efeitos laranjas, porque tem gente que tem imóveis, bens em nome de terceiros. Em nome de filhos, em nome de cunhado, né? E isso tem no Brasil, infelizmente. Agora, a Receita Federal tem como combater isso? Tem. Agora, é um trabalho de longo prazo. Temos que acabar, por exemplo... a questão do... Não vou entrar agora, não, desculpa, eu não vou falar sobre isso, eu vou seguir, né? Tirar do pobre é fazer a fome. Né? Porque você tira um BPC, gente, é fome que bate a porta. Dificulta o acesso à Bolsa Família, é fome que bate a porta. Porque são pessoas carentes, pessoas que não têm amparo nenhum do Estado, não tem amparo das prefeituras, não tem amparo dos CRAs, não tem amparo do Ministério Público, não tem amparo de nada, são pessoas desprezadas. Vai dificultar mais a vida delas, enquanto você pode cortar bilhões de reais, por exemplo, nos subsídios. No financiamento do agronegócio, que são empresários riquíssimos, mas eles não dão um passo se não for financiado, a safra não for financiada pelo governo federal. Vamos olhar com bons olhos para isso. O BNDES empresta bilhões de reais. Eu não estou aqui criticando, mas é aonde a gente tem que cortar. Não cortar do pobre, né? Cortar o gasto, fazer uma boa gestão pública de uma administração pública eficiente. A questão também diz, vamos cortar gasto do Estado. Ok, mas também a gente tem que entender que quando o Estado deixa de comprar, se o Estado fizer uma redução dos seus gastos, pode afetar a economia. Por quê? Porque o Estado é o melhor cliente do Brasil. O Estado é quem mais compra, né? O Estado é quem mais adquire produtos químicos, medicamento, máquinas, porque é a indústria do Estado funcionando. Então a gente precisa ter isso é claro que é nível econômico, tá? Eu não sou economista, não posso analisar essas variáveis. Mas você também tem que entender que o Estado é uma máquina muito produtora, ela produz bens, ela produz serviços, e ela adquire, ela compra matéria-prima, ela compra, ela aluga, ela contrata serviços. Então é preciso, mas tem muito aonde cortar. Nas obras paradas, no pagamento de aluguel de containers, de aluguel de obras, aquelas canteiros de obra lá que não são de graça. Enquanto tem lá um canteiro de obra, a construtora está ganhando. Então tem muito aonde o Estado cortar. Agora é preciso dizer também cortar com honestidade, não é simplesmente sair acabando, né? A outra coisa, enquanto... A esquerda, né, precisa aprender a governar sem o consumo, porque o governo Lula, não vou entrar em detalhe, não estou criticando, o projeto do PT é gastar. Já a direita não, a direita tira do pobre, como fez o ministro, como o ministro do Bolsonaro, disse, não, vamos aumentar o dólar porque tem muita empregada doméstica indo para Miami. Essa é a ideia do rico. O rico, o pobre não pode ter acesso.
Se o pobre estava indo para Miami, porque o dólar estava mais ou menos, a passagem aérea estava acessível para pessoas ou classe média, aí o ministro lá, o super-ministro de Bolsonaro já disse, não, vamos desvalorizar o real porque tem muita empregada doméstica indo para Miami. Isso foi palavras dele, esqueci o nome dele, acho que é até Paulo Guedes, né? Paulo Guedes falou isso, não sou eu que estou inventando. Isso é a direita. A direita também precisa entender que o pobre não é um lixo, ele também tem que amparar. A direita tem que dizer, olha, precisamos de fazer uma política social que os pobres tenham acesso aos bens de consumo. Afinal de contas, nós vivemos num país capitalista, né? Os bens de consumo, eles têm que ser livres, os bens de produção são individuais. Agora, o governo precisa de determinar regras, determinar mecanismos para que as pessoas tenham acesso, não é tirar do pobre, né, como faz a direita. A direita tira do pobre para ficar no rico e a esquerda quer gastar demais. Agora, esse gasto da esquerda acarreta o quê? Dívida pública, aumento da dívida pública, consequentemente, aumento de juros, aumento de inflação, né? A desvalorização, né, do real em relação ao dólar é, claro, consequência da falta de confiança dos agentes financeiros no governo com relação ao aumento da dívida pública. Isso é muito sério. A questão da dívida pública há de ser discutida com muita seriedade. Não adianta o governo tentar como ele está fazendo, né, fingindo, gasta e finge que não gasta. Gasta e finge que não gasta. Tá bom, temos superávit, mas tiramos 78 bilhões. Se a gente botar os 78 bilhões, que foram despesas, que foram gastos, que foram pagas, não tem superávit, ou não zeramos o déficit, nós temos um déficit de 78, 79 bilhões de reais. Tá? Então, é preciso que se trabalhe, não adianta você dizer, porque esses 78 bilhões que não entram na despesa, portanto, quando você tira a receita, arrecadou, menos as despesas, você tira 78 bilhões, é claro que você vai ter superávit ou zero a despesa, ou iguala a despesa com a receita. Mas esses 78 bilhões que não entraram no cômputo, no geral da despesa, vai para a dívida pública. E a dívida pública é preciso que o governo tenha cuidado, porque nós estamos com 78% do PIB, acho que comprometidos com a dívida pública, mas provavelmente chegará em 2026 com 92%. Então, não podemos aumentar demais. Agora, também não pode tirar do pobre, como que é esse pacote. Então, hoje o editorial do Estadão está fazendo um elogio à política econômica da Argentina, né? Dizendo que o Milei fez tudo, o Milei está maravilhoso. Não é uma expectativa, porque ele fez um ajuste econômico, mas levou a população argentina à marginalidade, à pobreza. Eu acho que não é justo, embora que os erros do passado, alguém tem que pagar essa conta. Quem vai pagar essa conta é o brasileiro, né? No caso da Argentina, são os argentinos que estão cada vez mais pobres. Uma boa parcela do povo argentino muito pobre, e o Milei está fazendo um ajuste, né, da economia a um custo social muito elevado. Eu não quero dizer se ele vai ser bem sucedido ou não, porque ainda está muito recente para a gente fechar a questão sobre isso. Agora, dificilmente o plano econômico da Argentina dará certo. Agora, da mesma forma, essa questão da dívida interna brasileira, que é muito alta, voltando ao Brasil, ela será paga. Em algum momento, pagará o pobre como um todo. Por quê? Porque o Estado vai ter que se ajustar. Como se ajustou na hiperinflação dos anos 70 e 80, quando os militares entregaram o governo em 85, entregaram com a hiperinflação. E o governo do Fernando Henrique Cardoso teve que resolver isso, né? Teve que resolver isso. Então é preciso que a gente tenha essa responsabilidade. Ok, gente? Olha, muito obrigado por mais um vídeo e até a próxima, viu?